gente sempre começa com ele, Helder Maldonado. Sempre começa com Eduardo Bananinha Bolsonaro, cada vez mais delirante, cada vez mais fora da realidade, né? Cada vez inventando uma realidade própria. Ele, Alan dos Panos, Rodrigo Constantino Codorna de óculos, Paulo Figueiredo também. A gente tem todas essas figuras execráveis que a gente tanto ama, né? Aqui na Galãs Feios, né? A gente vai trazer o Eduardo Bolsonaro falando sobre o Valdo Cruz, falando sobre a Globo News, um assunto que ele quase nunca fala, nem ele nem o Pilhado, né? Não gostam muito de falar da Globo, né? Falam exatamente todo dia da Rede Globo, né? Eu não vi o Pilhado hoje, desculpa, vi o Pilhado, a gente não seguiu, eu não passou no meu feed você, mas o Eduardo Bolsonaro fala aqui do que são os eleitores do Lula, chamando-os de terroristas, mas antes, falando das narrativas, que eles gostam tanto dessa palavra, né, que a Globo News traz e que ele não acredita. Ele está cada vez mais magro, cada vez mais acabado, deve ter gravado esse vídeo às 4h30 da manhã, com um revólver, né, ali nas mãos, né, esperando alguém invadir a casa dele, né, enquanto gritava insistentemente com as filhas para que elas ficassem acordadas, né. Deve ter acontecido isso. A Heloísa Wolff ali já cansada também, né, de ter que ouvir o Eduardo Bolsonaro gravando a noite inteira, a madrugada, gritando, dando tiros para o alto. Eu imagino que seja essa a vida de Eduardo Bolsonaro hoje em dia, Helder. Não acredito que seja um pouco diferente, não. Primeiro vamos ver o que o Valdo Cruz falou sobre o que a prioridade do governo Lula, né, a prioridade agora, e depois o que o Bananinha falou em cima desse vídeo. Olha, André, primeiro sobre essa discussão sobre bolsonarismo, dizendo, olha, nada disso aconteceu, não teve nenhum efeito prático. Bom, qualquer pessoa que sabe muito bem como funcionam essas negociações tinha o entendimento de que não ia ser anunciado nada nessa reunião, né? Segundo, eu conversei com líderes bolsonaristas ontem, e um deles, que inclusive fez publicações dizendo, o Lula não trouxe nada de volta, né? Estava lá oficialmente, mas em off, né, reservadamente, sem identificar a fonte, o que ele me disse? Olha, perdemos a bandeira americana, a gente estendeu a bandeira americana na Avenida Paulista e agora ela estava do lado de Lula ali, a bandeira do Brasil, a bandeira americana no cumprimento entre Brasil, entre Trump e Lula. Então, olha, isso foi uma derrota política nossa. Nós vamos fazer a narrativa nas redes sociais tentando, Lula não levou nada. Bom, mas a expectativa é de que leve daqui para frente. E mesmo que não leve, né, vamos supor, num cenário que eu não acredito que não vai acontecer. Mas vamos lá, Donald Trump acaba acordando ali de mau humor, e disse não quer negociar nada, vai ficar o tarifaço de 40%, mais 10% para o Brasil. O Brasil vai poder falar, olha, tentamos reverter o que o governo Lula, né? Isso conversando com ministros do governo Lula. O Lula tentou reverter o estrago que Eduardo Bolsonaro provocou no Brasil e não conseguiu, porque realmente não teve jeito. Então, fica na conta do Eduardo Bolsonaro, né? Mesmo que não tenha sucesso. E a equipe de Lula falando, a gente quer um acordo, a gente trabalha pelo acordo, setor de máquinas precisa desse acordo, setor do café precisa desse acordo, setor de carnes também. Mas não tanto assim, máquinas precisa, mas nem café, nem café e carne, porque já está começando, estão conquistando novos mercados. Então, se tudo ficar do jeito que está, não é uma tragédia. A Zeina Latifi falava hoje de manhã sobre isso. A tragédia que se esperava que caísse sobre o Brasil não veio, né? E isso dá mais força para o Lula negociar neste momento. Não é o fim do mundo, nós não estamos desesperados. Então, por mais que o bolsonarismo fale que é uma vitória deles, não ter tido nenhum acordo, eles sabem que a bola passou para o outro lado neste momento. Olha... É o que a gente vem falando, né, Helder? Que os Estados Unidos estão precisando mais do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos agora, sabe? Então, os agricultores, os consumidores, os empresários estadunidenses estão putos com o Trump, né? Com o problema do café, alta da carne,
né? Então, o Brasil está com a bola debaixo do braço agora. A gente tem falado isso, sabe? Se não rolar acordo, não rolou, vida que segue. O barco vai seguir. Agora, olha a cara do Eduardo. Sério, Helder, não tá legal isso aí, cara. Olha a cara desse sujeito, mano. Não. Mas vamos ver, vamos ver. Pessoal, fala para vocês aqui. As pessoas têm que ser menos emocionadas. Eu tô vendo político acreditando em narrativa da Globo News. Meus amigos, vamos aprender a analisar os fatos. Olhe para tudo que está acontecendo. O Trump, ele aperta a mão de todo mundo. Ele abre diálogo com todo mundo. Ele falou com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Ele fala com Xi Jinping e depois bota mais de 100% de tarifas se for preciso em cima dos produtos chineses, principal parceiro comercial dele. Aliás, o livro de fotografias do Trump, quem mais aparece é o Xi Jinping. Então, a gente não pode, a todo momento que ocorre, né, o que está dentro do script da negociação do Trump, né, a parte de entrar numa fase mais aberta, até de elogiar, a gente baixar as armas. As sanções, todas elas seguem. Nenhum visto foi devolvido. A Magnitsky continua aplicada. E a gente está vendo muita incompetência. E sempre a mesma narrativa, né? Toda reunião é a preparação para a próxima reunião. Toda reunião é a preparação para a próxima reunião. Eduardo Bolsonaro. Olha a cara poeta. desse sujeito, Helder. Olha a nossa cara e olha a cara dele. Não tá legal. Não tá legal. Não tá legal. E detalhe para os olhos marejados, lacrimosos de quem? Ou passou a tarde chorando, ou passou a tarde estourando uma bomba com 30 gramas de cannabis e 10 de crack. Ou as duas coisas simultaneamente, porque uma não exclui a outra, né? Não é excludente. Então, sim, ele não parece que está bem, está com os olhos marejados. Eu não indico a ninguém entrar na internet ou gravar a própria cara depois que chorou, porque todo mundo vai notar, é perceptível que o cabeça de kiwi chorou a tarde toda, porque a narrativa dele foi superada. E antes, o Eduardo também tinha dito que 60 milhões de pessoas que votaram no Lula são terroristas. 60 milhões de pessoas são terroristas. Alguns dias, o Flávio Bolsonaro pediu para o Donald Trump jogar uma bomba na Baía de Guanabara, né? Interceder aqui no Brasil. Então, eles estão com esse discurso também. Ao mesmo tempo que tem um discurso de que, esperem, o Marco Rubio em breve vai descer o rei no lombo do Lula, tem esse discurso de todo mundo é terrorista que votou no Lula, joguem uma bomba aqui no Brasil, por favor, venha Trump e combata o crime organizado. Eles vão tentando, de todas as maneiras, atrair algum tipo de conflito para dentro do Brasil. Isso é óbvio. Tá bem claro já. Eles perderam, eles sabem que eles não têm, por vias democráticas e institucionais, nenhuma maneira de recuperar o prestígio que tinham no começo, e agora optam por esse caminho, que é um caminho super perigoso para o país, sempre foi, todos os caminhos que eles seguiram, mas esse aí eles já estão apelando bem abaixo da linha de cintura mesmo. Quer ver? Quer passar Vamos passar? Porque é um discurso que vai agora, que corre paralelamente a todo bolsonarista. Exato. É o Codorna de óculos, o Alan dos Santos falando sobre isso. É um discurso planejado, estratégico, né, de que o Brasil vive um estado terrorista, né, que somos um estado terrorista e narcotraficante também, né? Aqui, vamos ver o que ele fala, né, en passant, aqui é uma fala do Eduardo Bolsonaro relatando que 60 milhões de brasileiros são formados por terroristas e bandidos, já que votaram no Nine. Esse governo não dá certo por conta de uma questão de valores. Eles não conseguem distinguir o que é certo e o que é errado, porque ele não tem uma base moral ajustada. No caso específico do Lula e do PT, quando se fala em narcoditaduras e grupos terroristas, converge aos interesses do governo apoiar esse tipo de bandido, de criminoso, porque é a base eleitoral deles. Nós venceremos. É isso, né? É um novo discurso que vem aí lateralmente em relação a Magnitsky, as sanções, que é tentar vender para os Estados Unidos que o Brasil é um narco-estado, que o Brasil vive um ataque terrorista por parte do PCC e do Comando Vermelho, porque talvez seja a última atacada para tentar fazer com que haja algum tipo de intromissão estrangeira no país.
É isso aí. E eu falei do Alan dos Santos e do Codorna de óculos, né? A gente vai ver o Alan dos Santos aqui mais uma vez, né? Muito desequilibrado, tá? O Alan que é muito corajoso lá, com o Lacombe também é muito corajoso lá nos Estados Unidos, né? Não à toa a galera toda foge para lá, né? Se esconde, né, da justiça brasileira, porque deve muito aqui. Então a gente tem primeiro o Alan dos Santos falando mais uma vez sobre terrorismo, Brasil, narcotráfico, né, esse discursinho já meio jogral até, né, dessa galera bolsonarista no momento, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem que matar! Quem que não sabe disso, cacete? Narcotraficante tem que morrer, porra! Todo mundo sabe disso. A imprensa quer colocar o Bolsonaro como alguém que colocaria em risco a vida do Lula, do Dirceu, dos ministros do STF, etc, etc. Só que, na verdade, todos eles sabem que o único risco, o único grupo que tem risco de vida com o Bolsonaro é narcotraficante terrorista. Isso aí já diz tudo, né? Isso. É só você tirar a conclusão agora. Tirem isso aí, gordinho é esperto, hein, Helder? Gordinho toma uns goró. É isso aí diz tudo. Coitado, Bolsonaro, narcotraficante. I don't speak Portuguese with you anymore. I know Nazi PM. Oh, Nazi. Parecia que tava com as moedas na boca também, gordinho. É verdade. Também. Não é só... tem mais gente bebendo e falando merda, né? Aí é... Conclusões. Ou seja, ele não coloca em risco o Lula, a vida, né? O Bolsonaro vai voltar, vai matar o Lula, vai matar o Dirceu, vai matar o ministro do STF. Mentira! Ele não vai fazer isso, não quer fazer isso e não fará. O problema... Não fará, porque tá preso. Vai ficar preso por muitos anos, Alan dos Santos, porque ele queria. Mas não vai fazer, porque tá preso, né? O punhal verde e amarelo, o plano foi interceptado. Então, tudo aquilo que ele queria fazer, que era matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes, matar o Lula, realmente você falou, não vai fazer. Não vai fazer porque tá preso, mas queria. É que ele sim quer isso para os narcotraficantes e terroristas. E pronto. Aí por isso que a imprensa, o STF e o PT falam que o Bolsonaro é um ditador e não quer a democracia. Porque a democracia deles envolve defender narcotráfico e terrorismo. Que é esse o meu problema, o meu pepino com essa galera que fica acreditando que pode haver um outro candidato, é esse. Todo mundo só pensa em qual clave? Econômica, financeira, o país ganhar dinheiro, industrialização, blá, 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 blá. Irmão, não se resolve nada no Brasil enquanto o narcotraficante respirar oxigênio. Tem que matar! Quem que não sabe disso, cacete? Narcotraficante tem que morrer, porra! Todo mundo sabe disso. Interessante a análise dele. Quem foi o presidente de 2019 até o fim de 2022? Pelo que eu me lembro aqui, foi Jair Bolsonaro. É verdade. Quais foram... A lâmpada querendo voltar aqui. Quais foram as medidas tomadas pelo Bolsonaro enquanto presidente para acabar com narcotraficantes? Você lembra de grandes medidas? Não fez nada. Diminuíram o impacto do narcotráfico, das milícias no Brasil? Eu não lembro de nenhuma medida. A gente teve uma pequena diminuição na criminalidade aqui no Brasil, muito por conta da pandemia. Sim. O pessoal cometia menos crime porque não saía de casa, então ficava mais difícil cometer tantos crimes, ter tantos assassinatos como a gente tinha no ano anterior, e deu uma caída. Beleza. Mas o que foi feito de efetivo para combater o crime organizado? Pelo que eu me lembre, absolutamente nada. Nada. Em 4 anos, nada. Só que eles vendem essa história de que se a extrema-direita voltar, aguardem. Vocês vão ver. A gente vai bater de frente com o crime organizado, igual o Bukele faz em El Salvador. Sem parar para pensar que El Salvador é um país do tamanho de uma cidade média do Brasil, com uma população do mesmo tamanho de uma cidade média e que não tem o crime organizado tão infiltrado nas instituições, na política, no Estado, nas igrejas, na mídia, como é aqui.
que é muito mais difícil. Mas muito mais difícil. Fazer promessa é simples. O Cláudio Castro também fez. Ele estava se vangloriando mês passado aí, um mês atrás, 2 meses atrás, que investiu R$1 bilhão na segurança pública do Brasil, do Rio de Janeiro. R$1 bilhão na segurança pública do Rio de Janeiro. Para quê que ele investiu esse dinheiro? Para fazer mega operação fracassada? Né? Para tomar bomba dos traficantes nos drones da polícia militar? O que esses caras desprezam também é como se dá, né, a relação da própria alta cúpula do governo el-salvadorenho com o crime organizado. Entendeu? Eles descartam tudo isso. É muito fácil a simplificação, botar a culpa no outro. Mas eu queria entender o que o Jair Bolsonaro, o que o Cláudio Castro, o Jorginho Melo, o Tarcínico, o Ronaldo Caiado fizeram para resolver esse problema. Porque quando o problema é na Bahia, por exemplo, a culpa é do governo do PT. E é mesmo, a culpa é do governo do PT. Mas quando é no Rio de Janeiro, a culpa é do Lula. A culpa nunca é do governo estadual quando acontece tipo de merda em estado governado pela direita. Interessante, né? Interessante, como eles sempre têm uns discursos que, em dado momento, você percebe que tem uma pegadinha para nunca assumir responsabilidade nenhuma. Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Bege, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro, você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com o Clayson e só depois decida se quer continuar. E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada, só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.